Olá pessoal, vamos então agora continuar a nossa aula sobre função exponencial, mas na verdade nós estamos trabalhando com as equações ainda, aprendendo a ferramenta. Muitos professores começam essa aula falando já da própria função exponencial em si. Eu acho que a gente vai se dar melhor fazendo o ferramental primeiro, para depois fazer os exercícios e os conceitos de função exponencial em si mesmo, né? A gente está primeiro a gente está aqui vendo as ferramentas para a gente poder saber fazer direitinho e estudar tudo que a gente precisa numa função exponencial. Então vamos continuar então. A nossa primeira aula foi só um tipo de exercício, né? Tinha uma coisa igual a outra, eu igualava as bases e depois desconsiderava a base e igualava os expoentes. Agora, nós vamos ter o segundo tipo que eu considero de equação exponencial. Vamos lá. O que é esse segundo tipo? Eu tenho várias vezes a mesma base aqui, ó, elevada a várias coisas. E aqui tem um 120. Bom, a manha desse exercício é lembrar daquelas propriedades de potência. Só que nós vamos fazer um sentido contrário. Por exemplo, a gente aprendeu que, por exemplo, quando eu tenho 3 elevado a 3 vezes 3 elevado a 4, isso aqui era 3 elevado a 3 mais 4. Nós vamos ir nesse sentido agora. Nós vamos andar nesse sentido, da direita para a esquerda. Eu vou ter duas coisas somando, eu vou repetir a base e colocar os dois expoentes. Quando for divisão, por exemplo, 3 elevado a 7 dividido por 3 elevado a 2, isso aqui era 3 elevado a 7 menos 2. Também vamos nesse sentido. Por exemplo, na primeira aqui, 2 elevado a x menos 1. Quando o sinal for menos aqui nos expoentes, você vai repetir a base, só que uma dividindo a outra. Então, aqui é 2 elevado a x dividido por 2 elevado a 1. Como o expoente aqui deu menos, aqui ficou menos no expoente aqui, ele vem aqui para baixo. Então, eu repeti aqui. O 2 elevado a x não tem o que fazer, é 2 elevado a x mesmo. E o 2 elevado a x mais 1 vai ser 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1. A gente fez a propriedade aqui no sentido contrário. Se tem a soma dos expoentes, é porque foi um produto de mesma base com esses dois expoentes aqui. Menos, aqui o menos aqui é aqui embaixo, não é o menos no expoente, normal. 2 elevado a x mais 2 é 2 elevado a x vezes 2 elevado a 2. Mais 2 elevado a x vezes 2 elevado a 3. Quando é soma, eu faço o produto repetindo a base aqui. É igual a 120. A manhãzinha, para facilitar a nossa vida, é chamar esse cara ali, 2 elevado a x que apareceu em todo mundo, de y, que fica y sobre 2 mais y, que é o 2 elevado a x. Então, eu vou substituir todo mundo que era 2 elevado a x ali por y, que vai ser esse cara aqui, esse cara aqui, esse e esse. Substituir todos eles por y. Então, aqui vai ficar y vezes 2 dá 2y. Aqui dá menos y vezes 2 ao quadrado, ou seja, menos 4y. E aqui é 2 ao cubo, então dá 8. Então, fica mais 8y. Tudo isso é igual a 120. Eu estou vendo que tem um denominador aqui. Vou tirar o MMC. De todo mundo aqui deu 2. MMC de todo mundo fica 2 por 2, 1, vezes y. Aqui vai ficar 2 por 1, 2, vezes y, 2y. 2 por 1, 2, vezes 2y dá 4y. 2 por 1, 2, vezes menos 4y dá menos 8y. 2 por 1, 2, vezes 8 dá 16y. E 2 por 1, 2, vezes 120 dá 240. Cortou o 2, porque eu tirei MMC dos dois lados. Então, aqui ficou y mais 2y, 3y, mais 4y, 7, menos 8y vai dar menos y, mais 16 vai dar mais 15, y igual a 240. Então, o y vai ser 240 dividido por 15. Eu sei que dá para dividir os 2 por 3, fica 80 dividido por 5, dá 1
dá 16. 240 dividido por 15 dá 16. Então, essa aqui não é minha resposta, porque eu quero o x. Então, 2 elevado a x é igual a 16. Eu volto lá em cima, onde eu coloquei que o y era igual a 2 elevado a x. Então, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 4. O x é igual a 4. Então, esse último passo que eu acabei de fazer, ele é muito importante que você não esqueça dele, né? Muita gente esquece e já sai felizão marcando 16. Cuidado para você não ser um desses, né? Então, beleza? Vamos fazer vários exemplos desse aqui agora. Letra A. 3 elevado a x menos 1, menos 3 elevado a x, mais 3 elevado a x mais 1, mais 3 elevado a x mais 2, igual a 306. Quando aqui está subtraindo, eu vou repetir, só que dividindo. Então, elevado a 3 elevado a x, sempre o primeiro em cima, e o segundo que está negativo embaixo. Então, repete a base, em cima e embaixo, 3 e 3, a de cima com x, a de baixo com 1. Não precisa colocar menos 1 aqui não, embaixo? Não, porque esse menos já indicou que ele estaria aqui na parte de baixo. Então, é 1 mesmo. Menos 3 elevado a x, 3 elevado a x mais 1 é 3 elevado a x, vezes 3 elevado a 1. 3 elevado a x mais 2 é 3 elevado a x, vezes 3 elevado a 2, tudo isso igual a 316. Esse aqui é bem parecido com o que a gente acabou de fazer. Então, 3 elevado a x eu vou chamar de y. Então, todo mundo ali que é 3 elevado a x, nós vamos trocar por y. Então, como é que vai ficar aqui? Y sobre 3 menos y mais 3y mais 9y igual a 306. Bom, naquele eu fiz o MMC direto. Eu vou te dar uma dica aqui, ó. Y sobre 3. Quem não é fração? Ele é o único que é fração. Então, eu vou arrumar tudo antes de fazer MMC. Menos y mais 3y dá 2y, mais 9 dá 11y, igual a 306. Vou fazer MMC agora. 3 vai ficar 3 por 3, 1, fica y. Aqui vai dar 33y. É igual, olha a mãe aqui, 306 vezes 3. Porque 3 por 1 dá 3, vezes 306, você ia ficar com um número feiozinho. Vou deixar assim, ó, 306 vezes 3. Não vou fazer a conta, não, vou deixar indicado assim. Aqui ficou 34y igual a 306 vezes 3. O y vai ser 306 vezes 3 dividido por 34. Por que eu fiz dessa forma? Porque provavelmente o 306 vai dar para 34. Ó. 306 dividido por 34. Isso aqui deve dar aqui, ó, 34. Deve dar quanto aqui, gente? Aqui 9, né, gente? Fiz aqui já, olhando no calculador aqui, 9, dá por 9, então o y fica sendo igual a 9 vezes 3, o y fica sendo 27. Lembrando que isso aqui não é a minha resposta, eu sei que 3 elevado a x é igual a y, ou seja, 3 elevado a x é igual a 27, 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 3, a nossa resposta mesmo vai ser x igual a 3. Essa aqui é a nossa resposta e não y igual a 27, beleza? Tranquilo, né, gente? Gente, me ajuda aí nas contas que são 11h40 da noite, eu estou gravando isso. Então, o olho já está pesando, me ajuda, pelo amor de Deus. Se der alguma conta aí, me ajuda nas contas. Beleza? Vamos seguindo. Letra B. 5 elevado a x menos 2. Então, é 5 elevado a x sobre 5 elevado a 2, menos 5 elevado a x, mais 5 elevado a x vezes 5 elevado a 1. Tá vendo? Ó? O que era negativo ficou embaixo. Os outros, ok. Edir, mas esse aqui é negativo. Não, mas esse aqui não é o sinal do expoente. Eu estou falando do sinal do expoente, que é o menos 2 aqui. Então, 5 elevado a x mais 1. Então, fica 5 elevado a x vezes 5 elevado a 1. Tudo isso é 505. A manhãzinha é 5 elevado a x sobre 25. Aqui eu vou colocar aqui 5 elevado a x mais 5 elevado a x vezes 5. Tudo isso é 505. Vamos chamar o 5 elevado a x de y. Então, aqui vai ficar y sobre 25 menos y mais 5y. Né? Aqui ficou y sobre 25 menos y
mais 5 vezes y, tudo isso é igual a 505. Já vou dar uma arrumada, y sobre 25 menos y mais 5, y dá 4y, igual a 505. MMC aqui dá 25. Vamos fazer aquela mesma manha. 25 por 25 dá 1, vezes y. 25 vezes 1 dá 25, vezes 4 dá 100y. Que manhãzinha de essa aqui, ó, 25 por 1, 25 vezes 505, eu não vou fazer a conta, vou deixar aqui 505 vezes 25. Corta MMC, ficou 101y é igual a 505 vezes 25. Então, o y é 500, aliás, gente, não está vendo, vocês não estão vendo aqui, né? Deixa eu colocar para cá. 101y é igual a 505 vezes 25. Então, o y vai ser 505 vezes 25 dividido por 101. O 505 pelo 101 dá 5, então fica 5 vezes 25 dá 125. Esse é o y. Mas a gente quer o x, então 5 elevado a x é igual a 125. 5 elevado a x é igual a 5 elevado a 3. O x dá 3. Essa aqui é a nossa resposta. X igual a 3 aqui em cima, tá? Essa era a letra B. Beleza? Vai fazendo, hein? Vamos para a próxima. Letra C. 2 elevado a 3x mais 2 elevado a 3x vezes 2 elevado a 1 mais 2 elevado a 3x vezes 2 elevado a 2 mais 2 elevado a 3x vezes 2 elevado a 3, tudo isso é igual a 240. Então, nesse caso, eu estou vendo que todo mundo tem 2 elevado a 3x. Então, eu vou fazer o y igual a 2 elevado a 3x. Está vendo a mãe aqui? Então, aqui vai ser y mais 2y mais 4y mais 8y igual a 240. 1 mais 2, 3, mais 4, 7, mais 8, 15. Então, 15y é igual a 240. O y vai ser 240 por 15. O y, a gente já fez essa conta, deu 16, né? Então, 16 é igual a 2 elevado a 3x. Deixa eu colocar aqui para baixo. 16, que é o y, é igual a 2 elevado a 3x. O 16 é 2 elevado a 4, que é igual a 2 elevado a 3x. Então, 4 é igual a 3x. O x vai ser 4 terços. Essa é a nossa resposta para essa questão aí, beleza? Vamos seguindo. A gente tem a letra D, E e F para fazer ainda. E aí a gente tem mais um caso. Vamos para a letra D. 5 elevado a 4x dividido por 5 elevado a 1, porque o expoente aqui está com um sinal negativo, menos 5 elevado a 4x, menos 5 elevado a 4x vezes 5 elevado a 1, como aqui é a soma, eu multiplico a mesma base, e aqui mais 5 elevado a 4x vezes 5 elevado a 2, tudo isso é igual a 480. Vou chamar o 5 elevado a 4x de y, vai ficar y sobre 5, menos y, menos 5y, mais 25y igual a 480. Então, aqui eu vou dar uma arrumada, y sobre 5, menos y menos 5 dá menos 6, que mais 25 dá mais 19y. Tudo isso é igual a 480. Vou fazer o MMC, vai dar 5, né? Então, fica y menos 19 vezes 5 dá 45, sobe 4, 5, 95y igual a 480. 480 vezes 5. De novo, vou deixar indicado aqui, não vou fazer a conta. Cortei MMC, dá menos, aliás, aqui é mais, né? Dá 96y é igual a 480 vezes 5. O y vai ser 480 vezes 5 dividido por 96. O y vai dar 480 dividido por 5. Aliás, 480
dividido por 96 vai dar 5, né, gente? 480 dividido por 96 vai dar 5. Então, aqui fica 5 vezes 5. Esse aqui, o preço deu 5. O y deu 25, né? Então, o y deu 25. E aí, Edi? E aí é o seguinte, que eu sei que 5 elevado a 4x é igual ao y, que é 25. 5 elevado a 4x é igual a 5 ao quadrado. Então, 4x é igual a 2. Acaba que essa aqui a gente usa as duas, né? As duas coisas que a gente aprendeu, né? Primeiro arruma, depois ainda chegou numa equação exponencial, igual a gente tinha aprendido na primeira aula. Então, x deu meio, tá? Então, acha o y, não marca, pelo amor de Deus. Muito cuidado nesse tipo de questão, para você não esquecer disso. Vamos para a letra E. Aqui na letra E eu tenho 3 vezes 2 elevado a x, menos 5 vezes 2 elevado a x, vezes 2 elevado a 1, tá vendo? Quando tem soma ou subtração nos expoentes, a gente dá aquela arrumada. Mais 5 vezes 2 elevado a x, vezes 2 elevado a 3. Menos 2 vezes 2 elevado a x, vezes 2 elevado a 5, tudo isso é igual a 2. Então, aqui ficou, eu vou chamar todo mundo de y, esses caras aqui. Então, ficou 3y, menos 5 vezes 2 dá 10, menos 10y. 5 vezes 2 ao cubo é 8, vezes 5 dá 40, então dá 40y. E aqui fica menos 32y. Tudo isso igual a 2, é isso mesmo? É isso mesmo. Então, 3y menos 10 mais 40 menos 32, 40 menos 32 dá 8. Menos 10 mais 8 dá menos 2. Menos 2 mais 3 vai dar 1. Então, y é igual a 2. A gente sabe que a gente quer o x, né? A gente chamou o y de 2 elevado a x, né? Então, o y vale 2. Então, 2 é igual a 2 elevado a x. Se não tem nada aqui no expoente do 2, é 1. Então, o x vale 1. Acabou aqui a questão. Beleza? Vamos fazer a letra F agora. A gente fez a letra E. Né? Fizemos aqui B, C, D, E, F agora. 2 vezes 4 elevado a x vezes 2 ao quadrado. 4 elevado a x vezes 4 elevado a 2, menos 5 vezes 4 elevado a x vezes 4 elevado a 1, menos 3 vezes 2 elevado a 2x, vezes 2 elevado a 1, menos 4 elevado a x. Gente, esse exercício ele é legal porque ele já está preparando a gente para o próximo, que é esse aqui, ó. Tá? Porque aqui ele botou 2 elevado a 2x. 2 elevado a 2x é a mesma coisa que 2 elevado a 2 elevado a x, ou seja, 4 elevado a x. Então, isso aqui é a mesma coisa que 4 elevado a x, tá bom? Então, beleza. Então, esse aqui é 2 vezes 2 ao quadrado. 2 vezes 4 dá 8. Vezes 4 elevado a x, menos 4 vezes 5 dá 20. Vezes 4 elevado a x, menos 3 vezes 2 dá menos 6. Vezes, aqui ó, menos 3 vezes 2 dá menos 6. 2 elevado a 2x, a gente já viu que é 4 elevado a x. Então, todo mundo é 4 elevado a x aqui. Menos 4 elevado a x, tudo isso é igual a 20. Então, ficou 8 menos 20 dá... gente, vamos chamar o 4 elevado a x de y. Não precisa, tá? Se você quiser trabalhar sempre com 4 elevado a x aqui, pode, tá? Não tem problema nenhum. A gente faz aqui porque facilita. 8 no próximo exercício aí tem que fazer mesmo, mas esse aqui não tem tanta necessidade assim. Se você quiser trabalhar com esse cara assim do início ao fim, pode, tá? Então eu vou fazer dessa forma nesse último aqui agora, ó. 8 vezes 4, aqui ó, 8 menos 20 dá menos 12, menos 6 dá menos 18, menos 1 dá menos 19. Menos 19 vezes 4 elevado a x é igual a 20. Poxa, só porque eu fui fazer desse aqui não vai ter resposta? Porque esse aqui não vai ter resposta, gente. Porque é o seguinte, ó, 4 elevado a x é igual a 20 dividido por menos 19. Então, 4 elevado a x
deu uma coisa negativa, né? Menos 20 sobre 19. A gente só conferir as contas aqui. 2 vezes 2. Ô, gente, aqui eu fiz aqui errado, ó. Entendi. Ó, aqui, ó. Tá vendo? Deu um erro aqui. Eu já peguei aqui. Aqui era 4 ao quadrado. Eita, gente, presta atenção aqui em mim, tá? Aqui 2 vezes 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16 vezes 2, 32. Então fica 32 menos 20 dá 12, menos 6 dá 32 menos 20 dá 12, menos 6 dá 6, menos 1 dá 5. Então fica 5 vezes 4 elevado a x é igual a 20. Então 4 elevado a x é igual a 20 dividido por 5. Então 4 elevado a x é igual a 4, né? Que é 20 dividido por 5. Então acabou que o x foi igual a 1. Você não precisa nem fazer substituição se você quiser. Fica um pouco mais organizado, mas se você fizer a substituição, mas você consegue trabalhar sem fazer substituição, como a gente fez na letra F. Agora, a próxima questão, não tem jeito, a gente vai ter que fazer a substituição. Vamos lá. 4 elevado a x menos 2 elevado a x é igual a 56. O que a gente vai entender? O 4 elevado a x, ele é 2 ao quadrado elevado a x. Nós vamos dar uma arrumada, nós vamos inverter, porque isso aqui ficaria 2 elevado a 2x. Nós vamos fazer o contrário. 2 elevado a x elevado a 2. Aí, de que isso vai fazer diferença? Vai fazer diferença que eu vou chamar o 2 elevado a x de y. Então, isso aqui vai ser y ao quadrado. Então, isso aqui viraria y ao quadrado, que é o 4 elevado a x, menos 2 elevado a x, que daria y, igual a 56. Vira a equação do segundo grau. Eu faço aqui y ao quadrado, menos y menos 56, igual a zero. Vai ficar y menos 8 vezes y mais 7, igual a zero. Uma das raízes, agora eu tenho que igualar a zero, uma das raízes vai ser 8, e a outra das raízes vai ser menos 7. Então, aqui como uma é 8 e a outra é menos 7, eu vou descartar a menos 7. Por quê? Porque o y, nesse exercício, a gente vai descartar o negativo, porque ficaria 2 elevado a x igual a menos 7. Não tem como um expoente dar uma potência de base positiva dar um número negativo. Então, a gente descarta esse aqui e fica apenas com 2 elevado a x. 2 elevado a x é igual a 8, ou seja, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 3, resolvendo, x é igual a 3. Essa seria a nossa resposta. Tá bom? Então, esse é o esquema. Tá? Vou fazer de novo aqui na letra B. 4 elevado a x mais 1, então seria 4 elevado a x vezes 4 elevado a 1, menos 9 vezes 2 elevado a x mais 2, igual a zero. O que eu vou fazer aqui? O 4 elevado a x, 4 elevado a x, você sabe que vai ser 2 elevado a 2 elevado a x, que é 2 elevado a 2x. Nós vamos inverter. 2 elevado a x, joga para dentro o x, e está elevado ao quadrado, ou seja, 2 elevado a x eu vou chamar de y, vai ficar y ao quadrado. Então, toda vez que tiver um número elevado a alguma coisa, a letra x, e o quadrado dele elevado também, então você vai chamar de y e o outro de y ao quadrado. Então, aqui ficou 4y ao quadrado menos 9y mais 2 igual a zero. Delta vai ser b ao quadrado, 81, menos 4 vezes o a vezes o c. O delta aqui deu 81, esse aqui dá 16. 16 ali menos vezes 2, né? Então vai ficar ali o 81 menos o 32, deu 49. Gente, eu não estou confiando minhas contas nessa altura da madrugada, não. Então, menos b dá 9, mais ou menos raiz de 49, que é 7, dividido por 2a. 2 vezes 4 dá 8. Então, aqui fica 16 por 2 dá 2. Isso aqui, 9 menos 7 dá 2, dividido por 8, fica 1/4. Bom, então aqui agora que a gente chegou no valor de y, né? Então agora a gente vai achar o x aqui, ó. 2 elevado a x é igual a 2, então o expoente aqui é 1, então o x ficou igual a 1. E 2 elevado a x é igual a 1/4, então 2 elevado a x, 1/4 é 2 elevado a menos 2, o x vai ser igual a menos 2. Então as respostas seriam 1 e
menos 2. Beleza, gente? Tranquilo? Então, beleza. Vamos para a próxima. Resolva as seguintes equações exponenciais, beleza? Então, vamos lá. A primeira ali, eu tenho 4 elevado a x, eu tenho o 2 elevado a x. É o mesmo cara, um deles está ao quadrado, né? O quadrado do outro. 2, aqui o 4 é o quadrado de 2. Então, esse aqui eu vou chamar de y ao quadrado menos y menos 2 igual a zero. Vou fazer aqui, dá para fazer por fatoração. Fica y menos 2 vezes y mais 1 igual a zero. Um dos y vai ser igual a 2 e o outro vai ser igual a menos 1. O y, a gente sempre... O y não é o x, não. O y a gente sempre descarta negativo. Então, a gente chamou o 2 elevado a x de y, né? E o 2 elevado a... E o 4 elevado a x de y ao quadrado. Então, se o 2 elevado a x é igual a 2... que é o y, né? Foi o y que a gente achou, o x vale 1, né? Reparem que eu descartei o y negativo, porque não tem como, né? Base positiva dá resultado negativo. Vamos para a letra B. 9 elevado a x é o y ao quadrado, porque o 3 elevado a x vai ser o y, igual a 90. Então, fica y ao quadrado mais y menos 90 igual a zero. Vou fazer aqui, pensando na fatoração, dois números que o produto dá menos 90 e a soma dá mais 1. Se a soma dá mais 1, é porque os números são muito próximos, né? Então, eu penso ali no 9 e no 10, né? O 10 positivo e o 9 negativo, porque a soma deu mais, então o maior é positivo. Tudo isso é igual a zero. Y igual a menos 10 e y igual a 9. Esse é o y que a gente quer. Então, eu chamei o 3 elevado a x de y. Então, o 3 elevado a x é igual a 9. O 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 2. O x vai ser 2. Beleza? Essa é a letra B. Vamos para a letra C e finalizar aqui essa aula. Beleza? Na próxima eu tenho outros exemplos de equação e já vou entrar em equação com você. Letra C, 4 elevado a x, eu vou chamar de y ao quadrado, menos 20 vezes y mais 64 igual a zero. Aqui, será que dá para fazer por soma e produto? Eu não fiz antes, hein? Estou pensando aqui agora. 64 seria 8 vezes 8, não dá. Seria 16 vezes 4, opa, dá. Menos 16, menos 4. E a soma dá menos 20, seria aqui. Então, um y daria 16 e o outro y daria 4. Nesse caso, como os dois são positivos, eu vou ter as duas raízes. Então, eu chamei o 2 elevado a x de y. Para quando o y é 16, 2 elevado a x é igual a 16. 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 4. X é igual a 4. Uma das raízes seria 4. E 2 elevado a x é igual a 4, que foi o outro y que a gente teve. 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 2. X é igual a 2. Então, nossas duas respostas seriam 2 e 4. Finalizamos aqui a letra C. Gente, vou encerrar essa aula. Nós estamos com 28 minutos. Próxima aula, vou dar um exemplozinho bem cabuloso, que pouca gente sabe e que quando cai na prova, ninguém acerta. Nunca tinha caído na especialista uma questãozinha dessa. Quando caiu, quase ninguém acertou. Então, fica atento e atenta. Vai ser esse tipo de questão aqui que a gente vai aprender a fazer na próxima aula. E assim que a gente terminar de aprender isso aqui, a gente vai ter alguns exemplozinhos interessantes e vamos fechar com inequação exponencial. Até a próxima aula.